Jenny Keller, Rafael Grata, Letícia Vaz, eu não sei qual criador que você tem como referência por aí, mas anota uma coisa, eu comecei a fazer com todos eles. Não é sobre copiar o que eles fazem, mas sobre fazer as perguntas certas. Na prática, na internet só existem dois tipos de pessoas. As que consomem e se comparam, ficam nesse padrão de, poxa, eu não tenho o que essas pessoas têm, meus vídeos não são como os delas. E o segundo tipo, as que consomem e fazem as perguntas certas a si mesmos. Ok, parei pra ver esse vídeo, mas automaticamente você já pergunta, por que eu parei? O que tem nesse vídeo que me fez eu parar? O que essa pessoa tá falando que me fez continuar assistindo ou mais, ainda desejar comprar algo dela? Foram essas e outras perguntas que eu fiz depois de analisar vários roteiros desses grandes criadores que me levaram a encontrar uma tríade de 3 elementos que eu vou te mostrar aqui quais são. Que eu encontrei não só porque eu sei consumir bons conteúdos, mas também porque eu sou a Nicole, publicitária e comunicadora pela Universidade Federal do Ceará, mas também pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou criadora de conteúdo, estrategista digital há mais de 5 anos aqui na internet. Fui justamente essa pessoa que tinha muito conhecimento, sabia que eu tinha um potencial para ser compartilhado na internet, eu só não encontrava a forma certa de fazer isso. Por isso, vamos lá para o primeiro elemento que eu consegui perceber em todos esses conteúdos. Não é que você não é bom em conteúdo. Provavelmente é que você não entende nada sobre o comportamento humano e você não sabe projetar isso nas coisas que você está criando. Mas isso vai acabar aqui, tá? Bora pro primeiro elemento que todos esses criadores fazem. Você já percebeu que a Jenny Keller, a Letícia Vaz, o Rafael Grata, todos eles fazem a gente parar para ver os vídeos quando a gente está descendo na tela no feed? Por um elemento básico da biologia humana. A gente percebe o mundo pelos contrastes. Contraste, anota muito bem essa palavra. Você só conhece o doce porque você já experimentou o salgado. Você só conhece o frio porque você já sentiu o quente. Quando você tá ali dentro do seu algoritmo, descendo a tela, quer dizer que quando você parou é que o seu cérebro identificou o elemento de contraste. Opa! Mandei uma mensagenzinha que vale a pena eu gastar meu tempo nesse vídeo. Porque você não tem nem ideia de como gerar esses contrastes, né? Por isso que você fica preso naqueles hackzinhos básicos de, coloque esse gancho nos primeiros segundos. Ou pior, comece o seu vídeo fazendo perguntas da sua área, coisa que ninguém jamais perguntaria. Exemplo, você sabia que o direito tributário é uma das coisas... Gente, pelo amor de Deus, ninguém quer saber, ninguém nunca se perguntou, só você que tá forçando essa pergunta. Primeira coisa que você precisa entender para gerar contrastes é que o contraste ele é baseado em associações neurológicas. Você só consegue perceber algo porque o seu cérebro conectou a algo que ele já conhecia antes. E esse algo é o que a gente chama de consciência coletiva. A realidade que você percebe hoje é uma grande consciência coletiva. Mas consciência coletiva, o que é isso? Calma. A consciência coletiva, na verdade, é algo já estudado há séculos na sociologia, a área de especialidade que estuda justamente o ser humano em interação com outras pessoas. É sobre se associar a algo que a pessoa já conhece e gerar um contraste a partir disso. Como é o que a Jenny Keller faz nos vídeos dela utilizando o Jenny a Obra, um quadro que já foi validado no Discovery Channel há um tempo atrás. Ou, por exemplo, o Rafael Grata se associando a traumas que todo mundo já viveu e planta essa sementinha para apresentar um elemento novo, um artigo científico que só ele, que é médico da área, conhece. Mas não funcionaria se ele jamais conseguisse se associar a coisas que as pessoas já conhecem. Esse é o primeiro elemento que você precisa mapear, a consciência coletiva da tua audiência. Se você não consegue gerar uma conexão com as pessoas, fazê-las pararem, provavelmente você está pecando aí e você não está conseguindo gerar nenhum tipo de contraste. E, consequentemente, você também não consegue aplicar o segundo elemento que tem todos esses conteúdos de todos os seus criadores favoritos. A problematização. Anota aí, é na nossa biologia humana amar fofoca, amar problemas e, principalmente, preencher buracos vazios. Isso aí vem lá da psicologia. Se você já estudou Gestalt, vai entender o que eu tô falando. Os nossos sentidos são projetados para preencher espaços em branco. E é isso que você precisa plantar quando você estiver escrevendo e falando sobre qualquer coisa. Aquela sementinha que fala, epa, eu tenho que ver esse conteúdo até o final, porque eu quero saber onde é que isso aqui vai dar. As pessoas não ficam até o final dos seus vídeos, provavelmente elas não conseguiram sentir isso no teu conteúdo, porque você não conseguiu colocar os elementos certos dentro daquele tópico, dentro daquele assunto. Nicole, quero apresentar a minha peça de roupa, quero fazer um vlog do meu dia, quero mostrar como foi o meu dia hoje. Tá, mas por que eu quero saber como que foi teu dia hoje? Teve algum problema? Algo que eu preciso ver até o final pra entender como que aquilo terminou? É na problematização que a gente gera uma coisa chamada progressão temática. Pouquíssimas pessoas sabem fazer isso, principalmente quando o assunto é escrever conteúdos de até 90 segundos. Sim, até 90 segundos. Senão o algoritmo não entrega. É possível entregar ouro se você conseguir criar sequências de problematização que trabalham esses contrastes,
que trabalham essa curiosidade do ser humano e principalmente ativam todos os nossos sentidos e principalmente ativando todos os nossos desejos. Se você quer fazer a pessoa tomar alguma atitude, seja comprar de você, prestar atenção em você, ou até só te escutar, você precisa saber brincar com os desejos inconscientes. Nossa, Nicole, eu vou brincar com os desejos das pessoas não no sentido negativo, tá? É no sentido de conhecer, pegar aqueles desejos para criar algo leve, um conteúdo leve, que seja fácil de consumir. Afinal, a rede social é para isso. A gente não tá para aprender algo, fazer um negócio chato. A gente quer relaxar, a gente quer descontrair. Quando você consegue mapear muito bem esses desejos, que não são só desejos físicos, poxa, hoje eu tô com vontade de aprender como que funciona a questão da divisão tributária dos meus bens, porque eu preciso contratar uma advogada ou não. Eu preciso saber como funciona aquele botox, porque esse botox eu quero aplicar na minha boca, eu quero saber que essa técnica que é a mais certa. Nada disso. Isso são apenas desejos funcionais, esses desejos de curiosidade. Existem outros desejos que estão intrínsecos a nós como seres humanos, que a gente fala que são os desejos sociais e os sentimentais. Você precisa mapear isso para entender, ok, esse conteúdo aqui, qual desejo eu vou ativar? Olha, para tu ver como mapear essa trilha dos desejos é essencial no teu conteúdo, a gente fez isso com a nossa assessorada Gabi. Ela é designer de joias e ela queria vender as joias dela. Só que eu falei, Gabi, não vai funcionar você pegar um conteúdo e mostrar, olha, gente, essa peça aqui ela é feita de ouro, banhada tem essa peça, não vai funcionar, ninguém vai querer ver. A gente saiu desse conteúdo técnico, o roteiro que apresentava o produto, para um roteiro de storytelling, que apresentava a história de quem utiliza aquela peça, ativando o desejo de pertencimento. E ela começou a contar a história de como ela fez, por exemplo, o anel de formatura para a melhor amiga dela, ou um anel para mãe. Então ela começou a contar essas histórias ativando o desejo intrínseco de quem compra uma joia. Depois da gente mapear, a gente entendeu que a joia era na verdade um símbolo social. E a gente começou a contar essas histórias da perspectiva mais social da coisa. E aí os roteiros e os vídeos dela tiveram resultados assim. Pra você ver como essa técnica é poderosa. E aí vai pro terceiro elemento, que finaliza todo bom conteúdo, principalmente aqueles que vendem. Essas técnicas em criadores que estavam ali criando conteúdo e no final opa, isso aqui é uma publicidade? Como assim? Quem faz muito isso é a Lara Santana, a Letícia Vaz, até a própria Jenny deixava algumas publicidades. Elas apresentam um novo futuro. O teu conteúdo, ele precisa apresentar uma nova perspectiva de futuro para quem tá consumindo. A pessoa que consumiu o conteúdo até ali tem uma nova perspectiva da personalidade, da autoimagem, da vida dela. E se você consegue encaixar o teu produto com essa nova perspectiva, aí sim ela vai te seguir, ela vai querer comprar de você. Provavelmente você nem consegue entender qual é essa perspectiva que as pessoas que estão te seguindo estão buscando. Por isso você sequer consegue gerar esse desejo, apresentar esse novo futuro. Você não conhece a consciência coletiva do teu público, você não conhece os desejos intrínsecos que eles têm, e é por isso que a tua escrita fica aquele negócio robótico de chat GPT, porque nem o chat GPT conhece o teu público. O chat GPT é uma inteligência artificial, ela não sente, ela não vive. Você sim vive, você sim sente. E mesmo que você não seja a sua audiência ideal, ou seja, Nicole, eu não vivencio a realidade do meu público hoje, eu quero falar para essas pessoas. Por exemplo, eu sou uma médica, eu quero atrair mães, mas eu não sou mãe, eu sou uma pediatra e eu quero atender mamães, mas eu não sou mãe ainda. Tudo bem, mas você consegue mapear os desejos e dores dessas mães para criar conexão com ela no que você escreve. E é exatamente isso que a gente ensina no ateliê de roteiros. Uma metodologia estruturada por mim, publicitária, a partir de um projeto de TCC que eu fiz, mas também apliquei no meu próprio conteúdo e também dos nossos mentorados, que geraram resultados como esse. É no ateliê que eu te ensino como mapear a consciência coletiva do teu público, identificar esses desejos com a técnica da tríade do desejo e projetar isso no nosso método CPF, de escrita de roteiros. Mesmo que você não tenha ideia por onde começar e como aplicar, a gente já tem mais de 30 roteiros validados só para você adaptar. Copiar e colar aqui não, viu? É adaptar e ter os resultados autênticos que você precisa para se destacar na internet. E para ser ainda mais prático, a gente tem nossa inteligência artificial treinada, o Chaplin. Com tudo isso que eu te ensinei, ele já sabe de tudo. Vai precisar dar teu conhecimento e experiências e ele vai te devolver de volta um roteiro pronto em segundos. Por exemplo, amo usar o Chaplin em dia de criar roteiros. Consigo criar todos os meus roteiros da semana, ficar livre para apenas dedicar o meu tempo ao que eu preciso. Gravar stories, atender meus clientes e, de fato,
viver, né? Porque a gente tá criando conteúdo também, a gente quer isso, viver e não ficar apenas grudado numa rede social. E se você ainda tiver dúvida, eu vou escrever ao vivo com você, pra você não ficar mais em dúvida do que postar ou do que não postar. E principalmente na nossa comunidade, você consegue validar os teus roteiros, mandar para um grupo de pessoas delas, isso aqui tá legal, isso aqui não tá? Pois bem, no Ateliê de Roteiros a gente tem a nossa comunidade para você ter acesso a tudo isso. Agora que você tem acesso a essa engenharia reversa, eu te pergunto, o que é que tá te faltando para poder de fato aplicar isso no teu conteúdo? Coisas que mais me atrapalharam no começo é não ter o exemplo. Mas no ateliê você vai escrever junto comigo e eu vou conseguir olhar, inclusive, para os teus roteiros de uma forma mais próxima. Clica aqui no link que tá abaixo para poder acessar a nossa metodologia e a nossa comunidade. Se tiver alguma dúvida em relação à nossa metodologia, comenta aqui nessa aula e eu te vejo no ateliê. Tchau, tchau!